Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de amor, obrigado pela Tua palavra lida. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que a Tua palavra nos instrua, ó Deus, e nos conduza naquilo que o Senhor quer para nós. Pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Jesus deixou uma promessa aos seus discípulos, logo depois da sua ressurreição, e quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, conforme o que está registrado lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa foi a promessa que Jesus deixou aos seus discípulos, promessa que ele deixou para a sua igreja, de que ele estaria com o seu povo até a consumação do século, até o momento, então, em que ele vem para buscar o seu povo. Essas palavras de Jesus nos dão a certeza de que a igreja de Cristo não está sozinha no mundo. A igreja do Senhor não está sozinha no mundo, porque Cristo está presente e Ele está atuando no meio da sua igreja até que Ele volte. Essa é a certeza que nós temos, é a convicção do nosso coração de que o Senhor está com o seu povo até que Ele volte. O apóstolo João foi o último apóstolo de Jesus vivo, quando escreveu esta carta por volta do ano 96 depois de Cristo. Todos os outros apóstolos já haviam sido mortos, já haviam sido decapitados ou devorados por animais ferozes, crucificados, até porque a história dos apóstolos, todas elas terminam como eles sendo executados, com exceção de João, que foi preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Portanto, João, o único apóstolo que não foi executado, porém foi preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho. João escreve essa carta dirigida às igrejas de Cristo, né? As igrejas do Senhor, que precisavam receber a orientação para que viva no mundo até que Cristo volte, para que viva no mundo na direção estabelecida por Deus até que Ele venha. E a revelação que Deus deu a João na carta do Apocalipse, ela aponta exatamente esse período em que Cristo foi assunto aos céus, até o momento em que Ele volta para buscar a sua igreja. O livro de Apocalipse trata exatamente desse período, o período em que a igreja está no mundo, contudo ela está aguardando o retorno de Cristo, ela está aguardando a consumação dos séculos.
E neste momento, então, neste período em que nós aguardamos esta consumação dos séculos, como nós já vimos, nós temos a certeza de que o Senhor está com a sua igreja. Nós temos a certeza de que Cristo está presente no meio do seu povo. Aqui no começo dessa carta de João, a carta do Apocalipse, ele descreve Jesus não mais, Jesus morto, crucificado, humilhado, mas ele descreve Jesus glorificado. E ele usa algumas expressões aqui no capítulo 1, quando ele diz que, na sua visão, ele viu 7 candeeiros de ouro, que representava ali as 7 igrejas, às quais foi endereçada essa carta, e no meio do candeeiro de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido até a altura do peito, com uma cinta de ouro, cabelos brancos como a alva lã, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze, a voz como voz de muitas águas. E assim então ele descreve a glória de Cristo no meio da sua igreja. Essa linguagem que ele usa expressa um Cristo glorificado. Quando, por exemplo, ele fala nesta visão que ele viu Cristo com olhos como chamas de fogo, ele faz referência à sua onisciência, aquele que vê todas as coisas. Quando ele fala dos seus pés como de bronze, ele está falando a respeito do poder de Cristo de julgar o seu juízo sobre as nações, sobre os povos. E assim então ele descreve Cristo como este Jesus glorificado. Ele fala que da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E aí então ele descreve a respeito desse Cristo glorificado, que está no meio da sua igreja. Ele estava no meio dos 7 candeeiros, como João declara aqui no capítulo 1. E aí então nós vemos que, na sequência, João faz uma referência às 7 igrejas da Ásia, não é? Para as quais escreve essa carta. Contudo, esta carta não tem uma aplicação especificamente para estas 7 igrejas, são aplicações que se enquadram a todas as igrejas, até porque essas igrejas, os seus problemas, as suas dificuldades, são problemas e dificuldades que estão presentes em todas as igrejas de Cristo, em todas as épocas. Se nós lermos as cartas, a carta que João escreveu às 7 igrejas, nós vamos perceber que daquilo que ele escreve a estas igrejas, nós percebemos claramente na vida da nossa igreja, na vida da igreja de Cristo, em todos os lugares e em todas as épocas. Portanto, as instruções que são desenvolvidas aqui nesta visão, elas são aplicáveis para a nossa vida, para a nossa igreja. E hoje nós queremos compartilhar especificamente as instruções desse Jesus glorificado à igreja de Sardes, uma das 7 igrejas a qual é direcionado esta carta, as instruções desta carta. Então nós vamos perceber aqui as instruções à igreja de Sardes. E nós vamos ver, irmãos, que uma das instruções que foi direcionada à igreja de Sardes é que Cristo alerta quanto à religiosidade morta da maioria dos seus membros. Aquela igreja é caracterizada pelas palavras de Cristo, que foi dada por meio do apóstolo João, como sendo uma igreja em que a religiosidade era destacada, porque a maioria dos seus membros foram chamados de mortos espiritualmente. Era uma igreja extremamente religiosa, contudo, morta espiritualmente. E aqui o apóstolo João, nesta visão, traz estas instruções para falar
desta religiosidade morta da maioria dos seus membros. Nós vamos ver que não eram todos os membros desta igreja que estavam vivendo nessa condição de morte espiritual. Nós vamos ver no texto aqui que nós lemos, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, que embora a palavra aqui é dirigida à igreja de forma geral, a aplicação ela é direcionada às pessoas individualmente da igreja. A carta é a igreja de Sardes, mas a aplicação é para as pessoas daquela igreja, individualmente. Nessa primeira parte, a igreja de Sardes ela é exortada em relação às suas obras mortas. E essa exortação é direcionada aos indivíduos, às pessoas individualmente da igreja de Sardes, que produziam obras mortas. E quando se fala em obras mortas, nós temos em mente ações que são desenvolvidas, porém, são ações que, do ponto de vista daquilo que Deus quer, elas não são feitas com a intenção correta, não são feitas com o propósito correto, não são feitas para o fim que glorifica a Deus. Por isso, apesar de serem obras, são obras mortas. A igreja de Sardes, ela era conhecida pelas pessoas ao seu redor da sua época como uma igreja viva. Contudo, o vigor espiritual dessa igreja era meramente uma aparência externa. As pessoas olhavam para a igreja de Sardes e a reconheciam como uma igreja viva, uma igreja atuante. Mas o Senhor repreende a igreja exatamente porque Ele conhece o que está por dentro, o que está no coração individualmente dos membros, e então Ele confronta dizendo que a maioria dos membros daquela igreja tinha obras mortas. Cristo, como onisciente, como descrito, olhos como chamas de fogo, conhece o que está além das aparências. Embora fosse uma igreja aparentemente viva, Cristo conhece os corações. E Ele diz, através do apóstolo João, as obras estão mortas. O versículo 1 aqui diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. É o que diz aqui no capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras. Não é João que conhece as obras. É Jesus quem está dizendo: eu conheço as tuas obras. Porque Ele conhece o coração, Ele conhece as intenções, Ele conhece muito além daquilo que é exterior. Ele conhece além daquilo que é religioso. Ele sabe as intenções que me levam a praticar a religião. E aí então aquele que conhece, ele diz que tens nome de que vives e estás morto. Então, como nós temos visto, exteriormente, a igreja de Sardes era uma igreja viva, mas a sua essência confirmava que era uma igreja morta. Era uma igreja religiosamente ativa, atuante, produtiva, mas a sua religiosidade não estava conectada ou não era motivada por um comprometimento verdadeiro com Deus. E aí essa é a questão, esse é o problema. Uma religiosidade que não esteja conectada com um coração que pratica essa religiosidade porque ama a Deus, essa religiosidade se torna expressão de obras mortas. E é isso que Jesus está falando por meio de João à maioria dos indivíduos da igreja de Sardes. Por causa dessa realidade, o Cristo glorificado faz 2 alertas aos membros desta igreja que aparentavam vida, mas estavam mortos.
aqui ele faz dois alertas. Primeiro, a necessidade de vigilância. Para estes que estavam vivendo uma aparência de vida espiritual, mas que praticavam obras mortas, aqui nós temos o primeiro alerta, que é a necessidade de vigilância. Sardes era uma cidade situada no alto de um monte. Era uma cidade rodeada por muralhas e considerada como um lugar extremamente seguro. A cidade de Sardes era uma cidade, aos olhos dos homens, segura, porque ela estava no alto do monte, era toda murada. Contudo, a cidade de Sardes foi invadida em 529 a.C. por Ciro, o rei da Pérsia. E da mesma forma como ela foi invadida em 529, ela foi novamente invadida em 218 por Antíoco Epifane. A cidade que se considerava tão segura foi invadida 2 vezes, da mesma forma, por inimigos diferentes. Portanto, os moradores da cidade conheciam bem a importância da repreensão que diz: sejam vigilantes. Porque a cidade já fora alvo da invasão dos inimigos. E agora, quando o Senhor diz àquela igreja: ser vigilante, conforme está aí no versículo 2. Essa expressão, essa exortação, faz todo sentido. Porque eles sabem que, embora aparentemente seguro, eles precisavam vigiar. Os membros dessa igreja são alertados quanto à necessidade da vigilância espiritual. Os membros convertidos são chamados ao avivamento das suas obras. Como diz aí no versículo 2, ser vigilante e consolida o resto, e aí se referindo ao resto das obras que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui é uma palavra aos membros daquela igreja que de fato temiam a Deus, mas que estavam desanimados espiritualmente. E a exortação que eles recebem é para que eles reavivem, que eles consolidem as obras que ainda não morreram, mas que estavam para morrer, porque não têm achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Contudo, os membros não convertidos daquela igreja, aí nós nos perguntamos, mas a igreja tem membros não convertidos? Logicamente que tem. Nós podemos saber quem são? Não. Mas a igreja local, ela tem membros convertidos que de fato professam ao Senhor, confessam o nome de Cristo e já entregaram suas vidas a Cristo. Mas tem pessoas que, embora sejam membros da igreja, não são convertidos. Vivem a religiosidade juntamente com todos, mas a sua vida está longe de Deus, seu coração está longe de Deus, o seu compromisso está longe de Deus. E aqui então, nesse texto, nós vemos uma repreensão também aos membros daquela igreja que não eram convertidos. Aos que são convertidos, ele diz: aviva as tuas obras. E aos que não são convertidos, eles são chamados ao arrependimento e à conversão. Veja no versículo 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E aqui uma referência ao Evangelho. Aqueles membros que faziam parte daquela igreja, mas que ainda o seu coração não havia sido entregue a Cristo. A palavra é: lembra do que você tem recebido, do que você tem ouvido. Todos os domingos na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo a instrução, ouvindo o ensino. E a exortação é essa: lembra-te do que você tem recebido. Guarda-o e arrepende-te. Essa é a exortação para os membros não convertidos daquela igreja.
Preste atenção no que você tem ouvido. Preste atenção no que você tem recebido. Guarda isso e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, diz aí a palavra do Senhor, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa é a exortação. Se você tem ouvido, mas não se arrepende, se você tem vivido uma vida religiosa, mas ainda o seu coração não é do Senhor, a sua religiosidade não vale nada. E a exortação para que você vigie, esteja atento, é porque no dia que o Senhor voltar, no dia que Ele vier, Ele diz, virei como ladrão e você não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Os não convertidos, mesmo que sejam religiosos, serão surpreendidos com a vinda de Cristo, né? Então, a igreja de Sardes, que aparentemente era uma igreja viva, contudo, as obras dos membros cristãos convertidos precisavam de avivamento espiritual. E aqueles que faziam parte daquela igreja, mas ainda não tinham o seu coração transformado, convertido, precisavam lembrar do que eles estavam aprendendo e eles precisavam de arrependimento para uma nova vida. O Salmo 51, versículos 16 e 17, diz assim, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os tu daria, e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Portanto, a origem, a base de uma religiosidade viva é a base do temor a Deus. Quando as pessoas vivem uma religiosidade que está fundamentada, talvez, simplesmente no fato de gostar da igreja, está fundamentada simplesmente no fato de achar bonito os hinos que canta na igreja, essa religiosidade, ela não tem valor diante de Deus. A religiosidade que tem valor diante de Deus é a religiosidade que tem como base um coração quebrantado, um coração compungido, um coração verdadeiramente temente a Deus. O mais importante, meus irmãos, na igreja, não é que ela cumpra os ritos religiosos, como atividades, cultos, ofertas, dízimos. Essas atividades religiosas são parte da vida cristã, mas certamente podemos ter certeza de que isso não é tudo o que Deus quer. A religiosidade como fruto de obras mortas, desconectadas de um verdadeiro compromisso com Deus, é uma religiosidade morta que não agrada a Deus. O mais importante na igreja é que os membros sejam verdadeiros convertidos, que suas obras sejam fruto de um compromisso verdadeiro com Deus, que as suas obras sejam obras vivas. Uma igreja composta por pessoas não convertidas, que aprenderam a ser religiosas, ou pessoas convertidas que não vivem uma vida de santidade, pode até ser considerada como uma igreja viva, mas Deus que conhece os corações sabe que é uma igreja de obras mortas. Qual a qualidade da sua religiosidade? E aqui pensando individualmente, pensando cada um na sua própria realidade. Qual é a qualidade da sua vida religiosa? Qual é a qualidade da sua religiosidade? Se você cumpre as suas atividades religiosas, mas vive uma vida de indiferença com os princípios da palavra de Deus, é necessário avivar as obras que estão morrendo. Prestem atenção. Se você, como servo de Deus, tem vivido, cumprindo
as suas obras religiosas, suas obrigações religiosas. Contudo, seu coração tem vivido indiferente com as coisas de Deus. É necessário avivar as obras que estão morrendo. Qual que é o fundamento da sua religiosidade? Se você é meramente um religioso, sem um compromisso verdadeiro com Deus, é necessário arrependimento e conversão. Essa é a palavra do Cristo glorificado à igreja de Sardes, que era reconhecida como uma igreja viva, atuante. Contudo, os membros convertidos daquela igreja precisavam de avivamento espiritual. Os membros daquela igreja, que simplesmente eram membros, mas o seu coração estava longe de Deus totalmente, precisavam de arrependimento e conversão. Então, nós vemos que nesta primeira instrução, nós vemos que Cristo alerta aquela igreja quanto à sua religiosidade morta, ou a religiosidade morta da maioria dos seus membros. Mas, por outro lado, Cristo elogia o compromisso verdadeiro da minoria dos seus membros. A menor parte daquela igreja era composta por pessoas que, de fato, estavam vivendo um compromisso sério e verdadeiro com Deus. E aqui, o Cristo glorificado elogia aqueles irmãos que estavam, de fato, vivendo uma religiosidade agradável a Deus. Enquanto a maioria dos membros da igreja eram meramente religiosos, de obras mortas, a minoria dos membros eram verdadeiros servos de Deus, comprometidos com o Evangelho. Veja aí o versículo 4. Diz assim: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. As vestes contaminadas representam uma vida influenciada pelos padrões pecaminosos do mundo e da cultura mundana. Poucos eram os membros da igreja que não estavam contaminados, e Cristo conhece exatamente quais são. Cristo conhece o coração de cada um, e Ele sabe quem são aqueles que na igreja de Sardes não haviam contaminado, como na linguagem, as suas vestes. Certamente Deus conhece aqui nesta noite o meu coração e conhece o seu coração. E Ele sabe exatamente as motivações de cada um de nós. E Ele sabe quem são de fato aqueles que, de forma sincera e verdadeira, têm buscado uma vida pura diante de Deus. Uma vida incontaminada com o mundo. Estes que não se contaminam recebem algumas promessas de Cristo. Então aqui Cristo faz 3 promessas a essas pessoas da igreja de Sardes, que não haviam se contaminado com o mundo, a minoria daquela igreja. No versículo 5, diz assim: o vencedor, a garantia de que estes são vencedores juntamente com Cristo. Aqueles que não se contaminaram são vencedores. O versículo 5 mesmo, diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Né? Então, primeiro, ele os declara como vencedores. E diz a eles que eles têm a garantia de que eles serão plenamente purificados, porque quando eles estiverem com o Senhor, então eles terão suas vestiduras brancas, completamente puras, lavadas, eternamente incontaminada
com o pecado e as consequências do pecado. E a estes, ele fala da garantia de uma salvação eterna. Versículo 5 aí que nós lemos diz assim: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui nós podemos, logicamente, pensar na doutrina que nós professamos, a doutrina bíblica, da perseverança dos santos. Porque aqueles que são servos do Senhor, eles têm a garantia de que seus nomes jamais serão apagados do livro da vida. E esta é a certeza, essa é a garantia que Deus dá a todos aqueles que sinceramente e verdadeiramente buscam a sua presença e servem a Ele como parte da igreja de Cristo. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E é exatamente o que nós vemos aqui na realidade da igreja de Sardes. A grande maioria daquela igreja ou estava vivendo uma vida de obras mortas, ou de fato estava completamente morto, porque o coração estava longe de Deus. E uma minoria é destacada nesta palavra como sendo aqueles que não se contaminaram, como aqueles que estão na presença de Deus com o seu coração sincero, coração de fato comprometido com o Evangelho, comprometido com Deus, comprometido com as coisas de Deus. A realidade da igreja de Sardes nos ensina que muitos religiosos podem até transmitir uma aparência de vida espiritual, mas estarem mortos para com Deus. Não é possível a nós, como homens, conhecermos os corações e sabermos exatamente quem são verdadeiros servos de Deus. Porque nós, como seres humanos, muitas vezes, nós transparecemos aquilo que não está no nosso coração. É o que acontecia nessa igreja. Obras que pareciam vivas, mas que procediam de corações totalmente descomprometidos com Deus. Contudo, Deus conhece os seus servos um a um, individualmente. Cristo conhecia na igreja de Sardes quem eram os verdadeiros cristãos que ali estavam. Muitos podem ser religiosos, mas somente os verdadeiros servos de Deus receberão as bênçãos eternas. Então, aqui para nós pensarmos, se você não é meramente religioso, mas serve a Deus com obras vivas, se alegre em saber que a sua vitória está garantida por Cristo, de forma imutável, de forma irrevogável e eterna. Como um verdadeiro servo de Deus, talvez parte de uma minoria, viva a sua vida cristã de forma empolgante, contribua para que a sua igreja seja uma luz que brilha nas trevas. E aqui então, na última parte, na parte final desse texto, no último versículo, no versículo 6, nos mostra que, embora a mensagem de Cristo tenha sido direcionada à igreja de Sardes, essa mensagem tinha o objetivo de alcançar as outras igrejas da sua época, bem como todas as igrejas de Cristo de todas as épocas. Olhem aí o versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que foi dito às igrejas
às 7 igrejas da Ásia, foi escrito para que todos que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz a estas igrejas. De forma, então, que nós podemos afirmar com certeza que nesta noite, aqui neste lugar, a exortação é para cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz à igreja de Sardes. As instruções e as exortações que nós vimos aqui para esta igreja. E como nós vimos, o Cristo glorificado, ele traz 2 instruções para a igreja de Sardes, que são aplicáveis ao meu coração e ao seu coração. Como nós vimos, Cristo alerta quanto à religiosidade morta da maioria dos seus membros. A maioria dos membros daquela igreja, como nós vimos, estava vivendo uma religiosidade morta. E as instruções trazem um alerta. Como diz aqui, ser vigilante. Se porventura aqueles que façam parte desse grupo maior de pessoas que têm vivido obras mortas, que de fato sejam vigilantes, busquem o avivamento das suas obras, ou se for necessário, de fato busque o arrependimento e uma entrega total a Cristo, uma entrega sincera e verdadeira, como servo do Senhor. Ser vigilante. E nós vimos que Cristo elogia o compromisso verdadeiro da minoria daqueles membros. E que, de fato, aqueles que têm vivido uma vida sincera diante de Deus, aqueles que têm vivido uma vida incontaminada com o mundo, saiba que o Senhor está trazendo uma palavra de ânimo, de elogio, para que continue vivendo desta forma, para que continue servindo a Deus desta forma, porque Ele já garante a vitória a todos quantos têm vivido incontaminados com o mundo. Então, meus irmãos, que o nosso Deus nos dê sempre a sua instrução, e o Senhor que conhece os corações, Ele sabe o que está no seu coração e no meu coração. Ele sabe em que condição nós estamos em relação ao que foi dito aqui à igreja de Sardes. E certamente é possível que eu e você também sabemos, diante de Deus, qual é a nossa condição na presença dEle. E que diante disso, cada um faça a sua análise, cada um faça a sua reflexão, e cada um tome a decisão necessária, de acordo com a condição em que você tem vivido a sua vida religiosa, de acordo com a condição como você tem vivido a sua vida em relação a Deus. Que assim cada um, diante de Deus, reflita e tome a direção necessária, segundo as instruções do Senhor, conforme vimos na sua palavra nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém.